E aí, profissa? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o tema do vídeo de hoje é periodização das suas aulas para 2023. Ter um bom planejamento das suas aulas de dança pode te trazer muitos benefícios, professor. E dentre eles, menos estresse para ter que pensar toda semana o que fazer nas aulas. Porque eu sei que ou você faz aulas muito parecidas, o que desacelera a evolução do seu aluno, deixa essa evolução mais lenta, porque você não troca os estímulos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante no vídeo. Ou você tem que quebrar muito a cabeça para semanalmente ou mensalmente estar mudando essas aulas para deixar elas mais dinâmicas. Mas hoje, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar a planejar para que você consiga traçar objetivos, traçar metas, e assim você vai saber o que precisa ser trabalhado, em que momento, para ter mais clareza do que precisa ser feito de acordo com onde você e os seus alunos querem chegar, quais objetivos vocês querem atingir. E para quem não me conhece, eu sou Giovana Minikovski, profissional de educação física especializada em dança, biomecânica e treinamento. E hoje você vai aprender como planejar as suas aulas em 2023 para ter bons resultados com os seus alunos. Bom, no treinamento desportivo, dentro dos esportes, existe uma coisa chamada periodização, que há tempos já é utilizada nos esportes, principalmente no alto rendimento. O que é o alto rendimento? São atletas que participam de Olimpíadas, campeonatos mundiais. Então, esse tipo de planejamento, que chama periodização, já é muito utilizado dentro dos esportes de alto rendimento, porque eles têm um suporte maior para conseguir fazer todo esse planejamento, que é algo complexo, mas eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje de maneira mais simplificada, mas que já vai ajudar muito você a atingir os objetivos com os seus alunos, planejando muito bem essas aulas. E para você ter uma ideia, a periodização, ela existe desde os Jogos Olímpicos lá da antiguidade, quando existia um manual de treinamento, eles chamavam treinamento atlético, ginástico. Esse manual, ele foi proposto por um cara chamado Flávios Philostratus. Isso foi feito antes de Cristo. Os primeiros modelos de periodização, então, eles foram aplicados por levantadores de peso, lá do leste europeu. Para quem não conhece, não sabe o que é a modalidade de levantadores de peso, sabe aquelas barras que usam em academias com as anilhas? Basicamente é eles erguerem essa barra, fazer o levantamento do peso, e aí leva até em cima da cabeça, enfim. Isso são levantadores de peso, e foi com eles que começou essa periodização, esse planejamento mais organizado, mais estruturado do treinamento. Claro que não era uma periodização feita como é feita hoje em dia, com muita tecnologia, mas eles modificavam as sessões de treino ao longo do tempo, porque isso permitia uma melhor recuperação, um melhor desempenho mesmo do corpo. E com isso, maiores ganhos de força, que é o que eles principalmente precisavam para essa modalidade. Porque a gente precisa sempre estar dando novos estímulos para o nosso corpo, para o corpo do nosso bailarino. Então, professor, se você é desses que mantém uma mesma aula igualzinha o mês inteiro, você está perdendo a oportunidade de fazer os seus alunos e bailarinos evoluírem mais rápido, com mais eficiência. Ah, então, Giovana, você está dizendo que eu tenho que mudar minha aula todo dia. Não, também não é isso. Você pode manter a mesma estrutura de aula por um mês, até porque os alunos precisam decorar as sequências, e eu super apoio isso, porque a gente ficar mudando a sequência toda a aula também não é muito legal, porque o aluno não consegue realmente incorporar a dança, Fica uma reprodução de movimentos, que não é o que a dança busca, Mas o que seria essa aula, Eu já vou explicar daqui a pouquinho como fazer um planejamento ideal, mas a modificação na aula pode ser apenas de um dos exercícios. Então, por exemplo, assim, você estruturou a aula para fazer
um plié, desce em 4 tempos, sobe em 4 tempos. Você pode alterar o estímulo pedindo para o teu aluno descer em 2 tempos e subir em 6 tempos. Ou descer em 6 e subir em 2, né? Isso a gente acaba utilizando questões de treinamento mesmo. E quem é da educação física que trabalha com dança vai entender o que eu tô falando. Ah, Giovana, mas daí você está desestruturando uma aula de balé. Não, você vai continuar fazendo o plié com o port de bras. A única coisa que vai mudar é a velocidade que você está fazendo o exercício. Ou de repente, ao invés de fazer desce em 6, sobe em 2, desce em 2, sobe em 2, para realmente mudar o estímulo que você está dando para o corpo. Só que isso precisa ser organizado e estruturado. Não é só a cada aula mudar uma coisinha e achar que isso vai dar resultado sem objetivo, sem propósito. Não é assim que funciona também. Mas, em resumo, periodização é você dividir em períodos, em intervalos de tempo, o treinamento, as aulas, alterando as variáveis para atingir os benefícios propostos. E vale mencionar aqui também que, inclusive, o período de descanso, ele é calculado, ele é colocado nessa periodização, porque é nesse período que o nosso corpo mais ganha, mais evolui, é no período de descanso, então ele também é importante. Claro que uma periodização ideal seria calcular todas as atividades, todos os exercícios físicos que esse aluno faz. Não basta a gente olhar apenas para a aula de dança. Mas, como aqui eu estou falando com você, professor de dança, o objetivo desse vídeo é te ajudar a organizar o teu ano, o teu semestre, para que teus alunos realmente atinjam objetivos. Então, saiba que periodizar, claro, é uma função do profissional de educação física e não é qualquer profissional de educação física que sabe fazer isso. Ele, inclusive, tem que entender muito da modalidade, mas é possível você periodizar as tuas aulas e controlar pelo menos essa variável. Imagina que a aula de dança seja uma variável, então você vai controlar pelo menos essa, o que já vai trazer muitos resultados para os seus alunos. Mas por que periodizar então, Giovana? Bom, a periodização é uma forma de facilitar e tornar mais eficaz a organização das suas aulas de dança, adequando cada período e as suas variáveis, que vocês já vão conhecer um pouquinho mais sobre elas, para alcançar os objetivos que você deseja com os seus bailarinos, seja ele um bailarino, um atleta profissional ou não, amador. Estudos que compararam programas de treino periodizados com não periodizados demonstraram que o treinamento que foi periodizado, ele teve um aumento de força muscular superior àquele que não foi periodizado. Isso eu tô falando de um treinamento de força, tá? Não é específico da dança. Mas existe um pesquisador de ciências da dança chamado Matthew Iron, que ele é como eu falei, um grande pesquisador das ciências da dança, e ele fala que a periodização para bailarinos, para dançarinos, ela precisa implementar treinos e aulas que abordem vários componentes do condicionamento físico simultaneamente. Então, como assim? Professor, você trabalha a dança, certo? Então eu não tenho que pensar nas capacidades físicas que o bailarino utiliza, porque eu ensino dança, eu não ensino treino. Calma aí, porque se você pensa dessa forma, tá na hora de você talvez começar a repensar sobre isso, porque pode ser isso que esteja fazendo você não chegar onde quer com a sua dança, com a dança dos seus bailarinos. Porque a gente não pode falar de dança sem falar de exercício físico. A dança é sim uma arte, opinião de Giovana agora, mas ela é movimento. Então ela é sim exercício físico. Então você, professor de dança, você precisa ter noções básicas de como que o corpo funciona. Então, noções básicas de anatomia, cinesiologia, biomecânica,
fisiologia, que é como o corpo funciona, né? Como é que os nossos órgãos, células, enfim, funcionam, principalmente durante o exercício, porque a dança é um exercício. Então, quando esse pesquisador, o Matthew Weil, fala que a gente precisa colocar na periodização de um bailarino várias capacidades físicas juntas, é porque elas estão juntas dentro da dança e não tem como a gente separar capacidade física da dança, porque quando um bailarino, por exemplo, vai fazer um salto, ele utiliza algumas capacidades físicas ali. Vamos pensar num Grand GT, né? O bailarino, ele zera a abertura lá no ar. Além da flexibilidade, que é uma capacidade física, esse bailarino também precisa de potência, que é a força explosiva, para ele conseguir realmente sair do chão, saltar alto o suficiente para dar tempo dele abrir essa perna, ou ter força suficiente, porque às vezes o bailarino fecha a abertura no chão, mas quando vai saltar ele não fecha a abertura no ar. Então, o que falta para ele é essa força explosiva. Esse pesquisador, ele comenta, né, que tem que ter potência, tem que ter flexibilidade, tem que ter força, tem que ter condicionamento aeróbico, porque se engana quem acha que bailarinos têm um cardiorrespiratório muito bom, que a dança trabalha isso. Pra gente trabalhar o cardiorrespiratório, a gente precisa fazer exercícios cíclicos, sem pausar. E na dança, numa aula de balé, por exemplo, a gente faz um exercício ali de 1, 2, no máximo 5 minutos de barra, e aí para porque o professor vai explicar o próximo exercício ou vai corrigir alguma coisa. E esse parar acaba que a gente não trabalha o condicionamento cardiorrespiratório, a gente não tá lá sempre numa intensidade constante, enfim, trabalhando o corpo. Então, o bailarino precisa sim trabalhar isso para quando chegar lá no espetáculo ou lá na competição, que ele precisa dançar várias coreografias, enfim, ele precisa estar com esse condicionamento bom para que ele aguente o espetáculo do início ao fim. Porque é isso que vai fazer ele conseguir manter a alta performance. Então, a gente precisa pensar também nessa questão do condicionamento aeróbio e anaeróbio também. E agora, você deve estar pensando, como fazer então, Giovana, essa periodização para as aulas? Matveev foi o primeiro a demonstrar que os melhores resultados, eles podem ser obtidos pela organização da carga em forma de ciclos. Matveev é um cara que estudava essa questão dessa organização, dessa periodização. E ele descobriu que ótimos resultados vinham se a gente dividisse as cargas em ciclos, tá? E agora, se você tá com o caderninho aí, essa é a hora de você anotar. A divisão dos ciclos de treinamento na periodização, ela é realizada com base num macro ciclo. Então, você vai pensar no todo primeiro. Esse macro ciclo, ele pode durar de 6 meses até 4 anos. Vai depender da modalidade, do planejamento, do objetivo, do nível de aptidão física desses bailarinos, na verdade, de qualquer indivíduo, né? Porque isso serve para qualquer modalidade de exercício. Primeiro, um mesociclo era determinado por um período aí de 2, 3 meses, dependendo da modalidade. Atualmente, esse ciclo, ele corresponde geralmente de 4 a 6 semanas. E isso já nos mostra que traz bons ganhos no condicionamento físico. Então, a gente pensa que tem o macro ciclo, que é a gente olhar como um todo, aonde a gente quer chegar. Por exemplo, um atleta que participa de Olimpíadas. Esse planejamento, ele é feito para 4 anos, para que chegue no dia das Olimpíadas, no mês das Olimpíadas, e esse atleta esteja na melhor performance possível, porque a gente não consegue manter uma alta performance o ano todo, tá? Isso é fato, não tem como um atleta manter essa alta performance o ano todo. Então, você tem que priorizar quais competições você quer que teu bailarino se dê melhor, quais, que época do ano, enfim. Então, o macrociclo é você pensar no todo. Depois vem o mesociclo, que você vai pensar, vai separar em blocos, em ciclos, o macrociclo. Então, eu já vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor essa ideia.
Mas, deixa eu terminar o raciocínio dos ciclos primeiro. Depois do mesociclo, ainda a gente tem um microciclo, que ele se refere aí a uma semana de treino. Vai depender do formato do programa, ele pode ter uma duração de 4 semanas, por exemplo, então tudo vai depender. Mas, resumindo, um microciclo, ele representa uma fase, um ciclo do treinamento. Já os mesociclos, eles representam várias fases juntas que formam um macrociclo, o que retrata a estrutura do objetivo final. Então, se todas essas fases forem organizadas de uma forma correta e efetiva, os resultados pretendidos poderão e muito provavelmente serão alcançados. E agora eu vou mostrar aqui no quadro para você visualizar, porque eu sei que tem pessoas que são mais visuais, para você entender melhor essa questão dos ciclos. Então vamos lá. Pensando numa escola de dança que faz um espetáculo anual. Geralmente esse espetáculo acontece lá em dezembro, lá no final do ano. Então, e o objetivo do professor que está fazendo esse planejamento, está organizando as suas aulas, é que os seus alunos cheguem lá em dezembro na sua melhor performance, conseguindo fazer o que ele ensinou durante o ano, o que ele se propôs para que eles fizessem lá no final do ano. Então a gente vai pensar assim. Essa caneta é um pouquinho fraca, então eu vou passar várias vezes aqui para vocês conseguirem visualizar. Imagina que esse período aqui é um ano. Ok? Então, você, professor, vai começar a planejar as suas aulas. Digamos que as aulas começam em fevereiro. Então, o teu planejamento vai começar aqui em fevereiro. Tá? Mês de fevereiro. E você quer que lá em dezembro, no último mês, eles estejam com essa performance no auge, né? Conseguindo fazer tudo que vocês treinaram durante o ano. Tá? Lá em dezembro. Aí a gente tem os outros meses no meio disso, né? Então tem fevereiro, tem março, tem abril, tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, ficou maior ali, e dezembro, tá? Se a gente pensar que o ano todo é um macrociclo, certo? Aí, vocês lembram que eu falei que tem o mesociclo, que são pequenos ciclos, várias fases juntas, tá? Então, vamos pensar o seguinte agora. O mês de fevereiro, tá? Digamos que esse mês aí, você vai dar, pensando que é um mês mais curto, né? Que você tem uma turma. A turma que você está fazendo planejamento agora é uma turma que você dá aula 2 vezes por semana. E pensando em fevereiro lá, você vai conseguir dar 6 a 7 aulas para essa turma, tá? Então, ó, 7 aulas, tá? Cada aula a gente pode considerar como um microciclo. Então, vários microciclos, várias fases juntas, torna um mesociclo, tá? Então, essas 7 aulas, ou eu posso fazer um microciclo a cada semana. Então, vamos pensar aqui que foram 3 semanas. Então, eu vou ter 3 microciclos, porque são 3 semanas. Eu vou mudar as minhas aulas, ao mudar alguma coisa a cada semana e não a cada aula, tá? Então, eu tenho 3 microciclos. Aí eu posso dizer que cada mês, então, é um mesociclo. Posso. Mas lembra que eu comentei ali acima que para ter bons resultados, a gente leva em torno aí de 4, 6 até 8 semanas para a gente ter bons resultados? Então,
a gente pode pensar nisso e separar cada 2 meses como um mesociclo. Então, fevereiro e março é um mesociclo. Abril e maio é o segundo mesociclo. Junho e julho é o terceiro mesociclo. Agosto e setembro é o quarto mesociclo. Outubro e novembro é o quinto. E o sexto é dezembro, onde ele precisa estar na sua maior performance. Ah, Giovana, então tem que escolher um objetivo por ano? Não. Você pode, por exemplo, vamos pensar lá que você é um professor que leva os seus alunos para o Festival de Dança de Joinville. E a gente sabe que o festival acontece quando? Em julho. E você precisa que eles tenham um bom desempenho no festival e também lá em dezembro. Então, você pode pensar no macro como sendo de fevereiro a julho e depois de agosto a dezembro. Você pode dividir por semestre. Então, um semestre é um macrociclo ou o ano todo o macrociclo e assim ainda colocar objetivos importantes no meio desse ano, tá? Mas a ideia é só vocês entenderem que macrociclo é o ano todo, mesociclo são algumas semanas, geralmente aí de 6 a 8, de 4 a 8 semanas, é considerado um mesociclo, e o microciclo a gente pode considerar cada aula ou cada semana. Então, isso seria os macro, meso e microciclos. Bom, agora que você já entendeu isso, eu vou te ensinar um passo a passo de como fazer essa periodização, como eu, Giovana, faria se eu tivesse uma turma de dança atualmente. Lembrando que isso não é algo rígido, engessado. Pode e devem ser feitas alterações ao longo do caminho, conforme a necessidade de cada turma, de cada bailarina. Para organizar essas fases, existe a necessidade de determinar um objetivo. Então, a primeira coisa que você vai anotar aí para fazer esse planejamento, pensando no ano como um todo, tá? Qual é o principal objetivo que você quer que os teus alunos atinjam em 2023? Pensa aí. Ter um ótimo desempenho em algum festival, alguma competição? São os espetáculos de meio e fim de ano? Pausa o vídeo aí, pensa um pouquinho sobre isso e anota. Ok, agora que você já anotou os teus objetivos, a segunda pergunta que você precisa responder é: o que os seus bailarinos precisam fazer? Quais movimentos você quer que eles façam com excelência para que você os considere como um bom desempenho? Uma tripla pirueta? Zerar um Grand GT? Então você deve estar pensando agora aí: ah, Giovana, mas eu nem pensei na coreografia desse ano. Eu nem sei o que eu vou querer que eles façam. Mas você tem uma ideia de como que é o desempenho desses bailarinos. O que seria o ideal? O que você gostaria de ver eles fazendo no palco? Então, se agora você tem bailarinos que fazem uma pirueta e meia, ou 2 piruetas, mas não finalizam direito, você sabe o que você gostaria que fosse melhor na turma. É isso que você vai pensar e anotar nessa segunda pergunta. E aqui é importante eu te dizer que, apesar de um bom planejamento, os desempenhos não serão os mesmos dentre todos os bailarinos da turma. Porque existe uma coisa chamada individualidade biológica, que faz com que alguns tenham mais facilidade com algumas questões e outros vão ter mais facilidade em outras questões. Sem falar do nível, né, que esse bailarino, tempo de experiência, enfim. Agora que você já sabe o objetivo que você quer atingir, né? Aonde que você precisa que os teus bailarinos estejam com a melhor performance, em qual período do ano ou em quais períodos. E você já sabe o que você quer que esses bailarinos melhorem, o que você quer que eles façam para você considerar que eles tenham um bom desempenho. A gente entra na terceira pergunta, que é: o que o corpo desses bailarinos precisa ter para conseguir atingir esse objetivo, para conseguir fazer isso que eu quero que eles façam? E aqui entra o conhecimento de biomecânica, anatomia. Por exemplo, zerar um Grand GT. Ele precisa de potência, flexibilidade, técnica.
Aliás, qualquer exemplo que eu der aqui, a gente precisa incluir a técnica, porque não tem como ele ter todas as capacidades físicas, mas não ter a técnica. Ou então, pensando numa pirueta, ele vai precisar de estabilidade do tronco, dos tornozelos, dos braços firmes, isso além da técnica. Ok, agora a gente vai organizar isso dentro dos ciclos. As aulas de dança, onde a aluna vai praticar a técnica, acontecem o ano inteiro. O que vai mudar é a proporção do que será trabalhado, de acordo com a organização desses ciclos. Então, por exemplo, tem a fase de adaptação, que é a fase ali que eles estão voltando das aulas, muitas vezes ficaram parados por um mês, um período de tempo. A fase que você vai trabalhar a flexibilidade, a força explosiva, a fase recuperativa, que é importantíssima, como eu já mencionei aqui, para a recuperação do corpo e para realmente ter bons resultados, especialmente depois de altas cargas de treino. Então, logo depois de uma competição, faz uma semana um pouco mais light, né? Porque o corpo precisa desse descanso. E como que é então, como é que funciona? O volume do treinamento, normalmente, ele é mais alto no início do macrociclo. Então, naquele exemplo que eu mostrei ali para vocês, é no início do ano. E gradualmente esse processo ele vai se invertendo. A intensidade passa a aumentar e o volume passa a diminuir. E para quem não sabe o que é volume, o que é intensidade, eu vou explicar de uma maneira bem básica para quem não é da área da educação física conseguir compreender. Pense no volume, pensando nas aulas de dança, como no tempo de aula que você vai dar para esse aluno. Então, Giovana, mas eu não posso começar o ano dando 1h30 de aula e terminar o ano dando 45 minutos de aula. Eu sei como é que funciona, eu já fui professora de dança, mas a gente pode alterar isso de uma maneira um pouquinho diferente. Mas é importante que vocês saibam que você, por exemplo, não pode e não deve chegar no final do ano e enlouquecer os teus alunos querendo fazer ensaio geral todo dia. E aí o teu aluno lá que está acostumado a fazer 2 aulas de 1 hora por semana, você começa a ensaiar todos os dias, ensaio geral que é com a escola inteira, e aí esse ensaio dura 2, 3 horas, tá? Aí vai dar problema. Então, por quê? Porque você aumentou muito o volume de treino dele, o tempo de ensaio, de aulas, enfim. E a intensidade é o quanto essa aula vai ser pesada para esse aluno, quanto de esforço ele vai ter que fazer para fazer essa aula. Então, quando é uma aula mais longa, com um maior volume, a gente faz uma intensidade um pouco menor. Quando a intensidade está lá em cima, a gente faz um volume menor, porque a gente não consegue. Se eu disser para você aqui, vou dar um exemplo, correr o mais rápido que você puder, descer na rua ali e correr o mais rápido que você puder. Mas assim, o mais rápido mesmo. Você não vai conseguir manter essa corrida por muito tempo. Mesmo quem tem um ótimo condicionamento cardiorrespiratório. Claro que eles vão mais longe do que a gente que não treina isso, mas ele não vai conseguir manter por muito tempo se ele for no máximo dele. Por quê? Porque a intensidade está muito alta. Então, ele não vai conseguir fazer um volume muito grande. Quer ver um outro exemplo? Pensa nas pessoas que correm maratonas, né? Que são 42 quilômetros correndo. Claro que elas têm um pace, né, um ritmo de corrida ali alto pra gente, mas não é o máximo dele. Se ele fosse fazer um tiro lá, uma corrida de 100 metros, por exemplo, ele correria muito mais rápido do que a velocidade que ele corre esses 42 quilômetros, porque ele precisa de uma intensidade mais moderada, porque o volume, a distância que ele vai correr é muito alta. Então, a gente precisa pensar nisso. E pensando nas aulas de dança, o volume, ele tem que ser maior no início do macrociclo. Então, ali no começo do ano, onde eu mostrei para vocês, que a gente precisa deixar essa aula mais encorpada, digamos assim. E além disso, diversas variáveis podem ser modificadas em um microciclo. Lembra? Um microciclo pode ser uma aula, uma semana de aula, enfim. As variáveis do treinamento, e entenda aqui treinamento como aulas de dança, elas podem ser modificadas de acordo com o programa. Então, por exemplo, o número de séries realizadas em cada exercício.
Pense no número de séries como uma série, uma música de exercício. Na academia, por exemplo, é muito comum, né? Você falar, faça 3 séries de agachamento, faça 3 séries de qualquer exercício, ou 2, 4, 5 séries, né? Representa um ciclo. Então, ele vai fazer ali, vamos pensar num agachamento. Ele vai fazer 10 agachamentos e vai descansar um pouquinho. Isso conta como uma série. Aí ele vai fazer mais 10 agachamentos, a segunda série. Depois mais 10 agachamentos, terceira série. Então, a gente vai trazer aqui como série sendo uma música. Então, vamos pensar